Então, sejam bem-vindos à aula de hoje, Nayara, Marco Antônio, Fernanda e Gisele. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o terceiro módulo do processo de aplicar, que é o processo de avaliação do desempenho humano, e com isso eu fecho o conteúdo da nossa unidade 3. No final da aula, eu sano algumas dúvidas quanto ao trabalho, né, que está em encaminhamento, que é para postar até o dia 9, e outras dúvidas aí de conteúdo, caso tenha, certo? Então, na aula passada, né, a gente falou um pouquinho sobre a questão da cultura organizacional, da importância de você definir o cargo, função e tarefa, né, e ficou na aula de hoje do processo de aplicar pessoas, que é o segundo processo, a questão da avaliação do desempenho humano, né. Então, a gente entendeu a cultura, integrou a pessoa, recomeçando, né, a gente recrutou, selecionou, que é o processo de agregar, a gente entendeu a cultura, introduziu a pessoa ali no ambiente de trabalho, descreveu o cargo, as tarefas e as funções, e aí agora a gente precisa avaliar o desempenho dessas pessoas, né? Então, da mesma forma que os professores avaliam continuamente o desempenho dos seus alunos, as organizações também estão preocupadas com o desempenho dos seus colaboradores. Então, em épocas passadas, de certa estabilidade e permanência, né, principalmente os anos 80, que foi um ano meio estagnado, aí, até conhecido como década perdida na economia, a avaliação do desempenho era feita por esquemas muito burocráticos e rotineiros, que, na verdade, davam importância mais ao meio como era feita a avaliação do que como fim, o resultado da avaliação. Então, a preocupação era de aplicar corretamente, não necessariamente de avaliar o candidato. E a avaliação, ela é uma apreciação sistemática, né, do desempenho de cada pessoa, ou de uma equipe, dependendo de como é em cada empresa, sobre as funções que ela desenvolve, das metas que foram dadas para ela e dos resultados que forem alcançados, bem como as competências que ela oferece e o potencial de desenvolvimento para aperfeiçoar essas competências. Então, a avaliação ela tem vários nomes, como avaliação de mérito, avaliação de pessoal, relatório de progresso, teste de progresso, avaliação de eficiência individual ou em grupo, e avaliação do desempenho nada mais é do que o processo de mensurar o desempenho de um funcionário e configurar um grau que ele alcança para os requisitos do seu trabalho. Em termos mais simples, né, avaliar é eu comparar o desempenho dele, para isso eu tenho que ter uma referência para poder comparar, né, e dizer se ele está dando passos à frente ou se ele está dando passos para trás, ou até mesmo se está estagnado. Citando alguns exemplos, todo servidor público ele é avaliado anualmente. Professor, técnico, servidor de carreira de qualquer outro órgão. E ele pode sim, se ele tiver um desempenho ruim, ele pode sim ser demitido por esse desempenho. Mas, professor, por que no serviço público, então, a gente não vê as pessoas sendo demitidas, tem a questão da estabilidade, tá? É que no serviço público acaba tendo a regra de avaliação, na verdade, não é uma regra que de fato avalia. Muitas vezes a avaliação é utilizada só como instrumento para progressão funcional e não necessariamente para correção ou ajuste de um funcionário. E à medida que esse não ajuste ele não é feito ao longo do tempo, o funcionário, o colaborador acaba adquirindo vício, acaba incorporando aqueles erros e, né, às vezes o problema dele ser malemolente, preguiçoso, descompromissado não é necessariamente pela natureza dele, mas porque ninguém corrigiu ele a tempo disso, tá? A diferença é que no serviço público o processo para demitir ele é muito mais complicado, o mínimo vício já é passível de anulação do processo, e na empresa privada basta um pequeno deslize para a pessoa já ser demitida. Né? Pequeno assim, relativo, né? Às vezes parece que é um pequeno deslize, não sei se vocês acompanharam aí, estão acompanhando aquela discussão daquela menina que foi humilhada durante uma audiência, né? Aí teve um repórter, um jornalista que fez uma fala muito infeliz e ele foi demitido de 4 empregos que ele tinha, né, de colunista de alguns jornais. Então, assim, é pequeno no sentido de uma fala de um cara com 20 anos de carreira jornalística faz uma fala de 5 minutos e joga a carreira dele de 20 anos no lixo, tá? Mas é pequeno o tempo, mas é grandioso o impacto da fala dele.
tá? No sentido de absurda, tá? E a questão da avaliação do desempenho, ela vai muito além de somente você avaliar para uma progressão, avaliar para aumentar o salário dele. A ideia dela é avaliar para corrigir, né? Então, no fundo, a avaliação do desempenho, ela constitui um poderoso meio de melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida nas organizações. Então, percebam que o foco é tanto para o trabalho, que constitui os objetivos organizacionais, e a qualidade de vida, que tem a ver com os objetivos individuais dos colaboradores. Então, mas qual que é o foco da avaliação de desempenho? Né? A gente deve focar no cargo ou na competência? Né? O que é mais importante, o desempenho no cargo ou a oferta de competências requeridas pela organização? Lembra que a gente comentou em aulas passadas a questão de você selecionar por cargo ou selecionar por competência? É essa seleção que vai refletir nessa avaliação aqui, tá? Então, eu posso, se eu tive uma seleção baseada em cargo, eu tenho um método de avaliação de desempenho. Se eu tive uma avaliação, um cargo, na verdade, que foi preenchido com base em competência, né, eu selecionei as pessoas por competência, então é um pouquinho diferente a avaliação, tá? E aí elas se diferenciam, o que elas têm em comuns são esses itens aqui de avaliação, né? E o que muda é a forma de ingresso, né? Em que sentido, professor? Avaliação de desempenho no cargo, né? Você avalia o cargo em si. Na competência, você vai avaliar a competência individual ou a relação dele com um grupo, tá? Vou já avançar aqui um pouquinho. Método, a eficiência quando é baseada em cargo. É você ver se a pessoa está adequada ao cargo ocupado, né? E na competência, se ela está adequada à competência da organização, né? Parece que muda só a questão de cargo ou competência de um para o outro, tá? Mas, em resumo, tá? Quando é baseado no cargo, eu vou ver se aquele cargo que foi descrito para ele, tá? Cumprir horário, escrever ofício, fazer compras, se aquilo está sendo cumprido, tá? E quando é por competência, eu vou avaliar isso ao longo do tempo, e a avaliação por competência é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, se eu perguntar aqui, né, vamos supor que o Marco Antônio, ele é o colaborador da minha empresa, e o Marco Antônio, ele atende os requisitos do cargo, né, ele tem a formação certinho, tem o curso técnico que eu preciso, mas eu preciso da competência da liderança. Esse ano passado, o Marco Antônio foi muito bem na liderança, esse ano já não está tão bem assim. Ele está um pouco intimidado por conta da Covid, e a liderança dele está um pouco prejudicada, ele está meio desmotivado, né? Então, a avaliação por competência vai observar isso. Tá? Por exemplo, se é exigido espírito de equipe, se é exigido liderança, se é exigido a questão, né, de um conhecimento mais amplo, de confiabilidade, de confiança, né, a competência exigida ela é reavaliada, inclusive com menos tempo do que a competência baseada em cargo. Tá? Se o negócio da organização está sendo atingido, se a pessoa não se estabilizou naquela função, não se acomodou, tá? Porque esse é outro ponto também que as avaliações costumam observar. É uma tendência natural do ser humano a questão da acomodação, tá? Você vai fazendo com o trabalho, você vai fazendo, vai repetindo, e essa repetição vai fazendo com que você fique, de certa maneira, um pouco mais eficiente, e essa eficiência acaba, muitas vezes, gerando uma certa acomodação. Então, você vai acostumando com o trabalho, e você vai passando a ter menos medo, e menos medo vai te deixando mais confiante e, às vezes, mais relaxado. E é nessa hora de relaxamento que, às vezes, a coisa acaba desandando, tá? Uma analogia, talvez, que dê para fazer que exemplifique isso, é com relação à fase do namoro e à fase do casamento, né? A fase do namoro tem aquela coisa mais imprevisível, né? De mais acalorada, né? De você não sabendo o rumo, tá conhecendo a pessoa, então, por ser mais imprevisível, né? Você se prepara melhor, se organiza melhor, e depois, né? Lógico que não é bem assim, não é com todas as pessoas, mas
no geral, né, generalizando, talvez até uma generalização meio não tão adequada, mas a pessoa vai acostumando, sabe? Aquela já vai ficando mais relaxado, né? Quando vai na casa da sogra, do sogro, já nem come direito, né? Já não usa o banheiro de lá, então já quando tá casado já não tá nem aí, né? Já larga copo sujo, já solta pum em qualquer lugar, então vai acostumando, né? Vai aquilo lá e daí com o tempo vai acomodando e às vezes o encantamento ali, a paixão vai diminuindo um pouco por conta do costume, tá? E na empresa a mesma coisa. Na fase do namoro é um pouco mais aflorado, né? Tem aquela coisa mais de atenção e depois que acaba tendo o casamento, acaba às vezes dando uma caída, tá? Então, por que avaliar o desempenho, né? Toda pessoa, ela precisa receber retroação, e quando vocês verem a palavra retroação, entendam por feedback também, tá? A mesma coisa, retroação e feedback, tá? A respeito do seu desempenho, para saber como está fazendo o seu trabalho e fazer as devidas correções. Dentro da administração, o feedback, a retroação, ela é essencial para avaliar a satisfação de um cliente, para avaliar a satisfação de um colaborador, para avaliar a satisfação de um público externo da sociedade, entre outras coisas. Tá? E aí, muita gente não gosta de receber feedback, muita gente não gosta de receber crítica, tá? Algumas pessoas não levam a crítica pelo lado construtivo, ela acha que está perseguindo, ela acha que é contra ela, tá? E aí, às vezes, acaba não melhorando a pessoa ou o produto para ser entregue. Aí você está um outro caso com vocês de produto, mas dá para assimilar com pessoas. Tinha um amigo, inclusive faleceu esse ano, dono de uma sorveteria grande aqui em Cáceres, que ele fabricava um sorvete muito gostoso, mas era um sorvete muito doce. Eu chegava no final do sorvete assim, você não conseguia tomar porque ele ficava, quando estava bem gelado, beleza, mas quando ia chegando no finalzinho, começava a ficar mais derretido, não sei o que acontecia, ficava muito doce. E um dia eu cheguei para ele assim, falei, ô fulano, seu sorvete é muito gostoso, cara, mas o finalzinho dele tá muito doce, você tá pondo muito açúcar nesse sorvete. Ele ficou super chateado, magoado, brigou comigo, falou que eu tava falando mal do sorvete dele, quase que me expulsou da sorveteria. E eu falei para ele, olha nas mesas, o pessoal toma sorvete na taça, fica sempre 2, 3 dedos ali na taça, porque o pessoal tá doce, o pessoal não consegue tomar. Ele, não, esse sorvete sobra mesmo, porque o pessoal enche, porque eu ponho muito, porque eu como que é? Porque já derreteu, as pessoas não tomam sorvete derretido e tal, aquela coisa toda. Falei, faz um teste. Por um mês, vá diminuindo a quantidade de açúcar em 5, 10%, e depois de um mês vamos reavaliar, né, essa situação. E dito e feito. Tá? Muito contrariado, ele fez isso, e ele percebeu no final de um mês que ele reduzindo em 20% a quantidade de açúcar, não sobrava sorvete nas taças. E com isso, ele inclusive percebeu um aumento no consumo do sorvete dele. Tá? Simplesmente, então ele economizou no açúcar e aumentou venda porque o produto ficou um pouco mais aceitável. Tá? Da mesma forma, as pessoas. Às vezes você vai dizer que ela às vezes está muito grossa, às vezes a pessoa. Você comprou a assessoria dele ou não? Tinha que ter comprado a assessoria dele, velho. Pois é amigo, né, Marco? Aí. Chateado, depois você coroa dele. Fala, agora eu quero receber a minha assessoria. Para não falar que eu não recebi nada, ele me deu uma banana split de graça, viu? Foi a troco de boia. Mas é muito amigo, né? Recebeu. Para não falar que não, né? Tava assim, muito dentro de casa, né? Sem condição até de cobrar. Então, é isso que às vezes a gente faz, tá? E das pessoas da mesma forma, tá? Às vezes, aí você está um outro caso, aí esse é relativo a pessoas, tá? Um amigo também, outro amigo, não é isso mesmo, tá? Ele é uma pessoa muito boa, extremamente competente no que ele faz, e ele tinha um problema muito sério com CC, né? O famoso cheiro de cebola. Era muito forte o CC dele, sabe? Assim, quando entrava na sala, de longe você já percebia o cheiro. E quando esfriava, que o pessoal não ligava o ar assim, nossa, ninguém aguentava ficar dentro da sala junto com ele, tá? Aí a gente conversou, teve um dia que eu chamei ele, falei, fulano,
Não sei se você faz uso ou não, né, de desodorante, mas vou te dar um conselho aí de amigo, né? E como o seu chefe, que ele trabalhou subordinado meu um tempo, eu falei, tô te falando isso numa boa, não leva mal, né? Mas o cheiro tá muito forte, né? As pessoas às vezes ficam com vergonha de falar, né? Não sei se você percebe ou não, porque normalmente as pessoas que têm, às vezes o CC não percebe, né? Aí falei com ele, ele entendeu numa boa, tudo. Ele tinha um problema que ele procurou, acho que um dermatologista, e que acabou usando alguns produtos que amenizou e resolveu, tá? Então, já o pessoal que trabalhava em volta dele já estava começando aquele burburinho para tirar ele da sala, para jogar ele para outro setor. Eu falei, não, não é isso que a gente faz, né? Agora, se ele levasse pelo lado ruim, se ele interpretasse, ficasse muito magoado, chateado, a ponto de pedir para sair, ele ia mudar de sala, o problema ia junto e não ia resolver, tá? Então, sem essa retroação, sem esse feedback, as pessoas caminham às cegas, tá? E o fato de você caminhar cega, muitas vezes pode te levar para um rumo desconhecido, pode te levar para um rumo imprevisível, e esse é o objetivo da avaliação de desempenho, tá? Aqui você tem alguns pontos, né? As principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho dos colaboradores. Recompensa no sentido de justificar, né, o salário, né, às vezes faz avaliação por salário, né, então o quanto ele está ganhando e o quanto ele está rendendo para a empresa. A retroação, que é o feedback, na verdade é o que você passa para ele os resultados do desempenho dele, para desenvolver essa pessoa. Então, a partir do momento que você identificou, aí vou pegar um outro colega meu também, tem várias pessoas que trabalharam comigo, obviamente eu não vou citar o nome delas, tá? Mas essa pessoa era extremamente competente, assim, sabe, muito rápida, muito eficiente, só que ela tinha um ponto fraco, ela era grossa, assim, estúpida, curto e grosso para tratar com as pessoas, tá? E era uma pessoa que tinha um potencial gigante para assumir cargos de nível tático ou estratégico. E aí um dia eu falei com ela também, falei, fulano, cara, você é super competente, você é super eficiente, você só tem um problema. Eu tenho medo quando você atende o telefone, porque você vai perdendo a paciência muito rápido com as pessoas e você precisa ser polido. Você é uma pedra bruta que precisa ser polida. Eu consigo enxergar o valor, o potencial, mas você precisa desse polimento. Isso vai ser necessário para a sua carreira, porque esse jeito seu pode te fechar algumas portas. Ele também entendeu, né? Conversei assim numa boa, não cheguei, você é muito grosso, né? Sai daqui e tal. Então você vai conversando com a pessoa, você começa elogiando os pontos fortes primeiro, né? Para depois você chegar nos pontos mais frágeis dela. E aí você tem que ter um trabalho de persuasão, não de persistência. Você tem que usar argumentos para convencer ela de que ela está equivocada. Você precisa fazer com que ela enxergue, não forçar ela a enxergar, tá? E ela queira enxergar isso também. Então também a pessoa cresceu profissionalmente e volta e meia ele me agradece pelas dicas que eu dei. Até brinco com ele, falo, vou fazer um curso de polimento aí, né? Para você poder se desenvolver. Então, o relacionamento também para melhorar o ambiente organizacional, né? A questão da percepção para fazer com que a própria pessoa perceba quando ela exagerar, né? Quando ela talvez cometer um ato falho, equivocado. E para aconselhamento também, né? Para você fazer orientações, às vezes não tem necessariamente que mudar alguma coisa, nem sempre o processo de avaliação é para mudar alguma coisa, mas ele sempre é para que a pessoa saiba se ela está no caminho certo ou não. Se ela estiver no caminho certo, também tem que dizer, fulano, parabéns, por hora que não tenho que mudar, continue assim, não esqueça dos seus valores e das suas atitudes aí com a organização, tá? E a avaliação de desempenho, ela deve proporcionar benefícios para a organização e para as pessoas, e ainda seguir algumas linhas básicas, tá? Então percebam, lembrando alguns objetivos da gestão de pessoas, que é conciliar os interesses pessoais com os interesses organizacionais. Então percebam que o benefício ele é tanto para a organização, tá, quanto para as pessoas. Então isso sempre eu friso isso aqui também, tá? Não é só organização e não é só para a pessoa. E quais são essas linhas, né? Então, a avaliação ela tem sempre que cobrir o desempenho atual nas atividades, como também o alcance de meta e objetivo. A avaliação deve enfatizar o colaborador no cargo
e não necessariamente a impressão a respeito dos seus hábitos, tá? A não ser que os hábitos, de fato, são hábitos ruins e esses hábitos precisam ser coibidos. E a avaliação ela deve ser aceita por ambas as partes, tanto o avaliador quanto o avaliado. E ela também deve melhorar, deve ter como finalidade, né, como objetivo dela, melhorar a produtividade e qualidade de vida do colaborador. Faltou acrescentar qualidade de vida aqui, tá? Então, a avaliação de desempenho, ela também tem alguns requisitos, tá? Para que ela aconteça. Um deles, tá? É que para eu avaliar aquela pessoa, de fato, eu tenho que ter dado ou ter garantido que ela teve acesso a todas essas condições, tá? Ou seja, fazendo uma analogia com a nossa disciplina, eu só posso cobrar algum conteúdo de vocês que eu trabalhei. Se eu cobrar algum conteúdo de administração financeira, por exemplo, eu não trabalhei conteúdo de administração financeira com vocês. Então, se eu aplicar uma avaliação para vocês, é muito provável que vocês vão numa avaliação dessa, porque eu não trabalhei. Não sei se vocês estão tendo ou tiveram, acho que ainda não, um outro professor, mas é provável que vocês vão não porque vocês não sabem administração financeira, mas porque isso não foi trabalhado com vocês, tá? Então, esse é o requisito da avaliação. Então, muitas vezes a pessoa, fulano é ineficiente, mas se você olhar o computador dele, é um computador com Windows XP, com Windows 6, Windows 7, que trava, leva 5 minutos para ligar, né? Fulano, você está batendo ponto no computador todo dia atrasado. Foi claro, ele chega na empresa, até ele atravessar o estacionamento, até ligar o computador, até ele bater o ponto, vai 10, 15 minutos, né? Então, ele chegou no horário, mas o ponto está registrado fora de horário, né? Então, os pontos fracos da avaliação é quando as pessoas envolvidas na avaliação percebem ela como uma situação de recompensa ou punição pelo desempenho passado, né? Não deve ser, não que não possa recompensar ou punir, mas não deve ser esse o caminho, não deve ser esse o objetivo. Você tem que pensar em recompensar ou punir após um longo processo, não somente após a avaliação. Quando a ênfase do processo repousa, também é ruim, né? Um ponto fraco, quando ela acontece em cima do preenchimento de papel, de formulário, e aí você foca mais no preenchimento de papel e formulário do que no resultado em si. Às vezes as perguntas são só sim ou não, é um monte de pergunta que na verdade não responde nada, né? E acaba não avaliando nada da mesma forma. A avaliação de desempenho do técnico da Unemat é uma avaliação medonha, tá? Ela tem mais ou menos 16 perguntas que não avalia, tá? Eu posso pegar ali, posso responder, a pessoa tem uma nota 10, uma média 10 final, e eu acho que ela não, nem de longe é uma pessoa que merecia uma média 10, mas as perguntas que estão fazendo ali não tem como responder fora daquela nota, tá? Então, aí eu falo assim, a pessoa, tá lá uma pergunta, claro, como assim, professor? A pessoa cumpre o horário? Eu vou lá no ponto dela, ela tem que fazer 40 horas semanais. Aí eu olho o ponto dela, eu vejo que ela cumpriu as 40 horas semanais. Aí eu vou aprofundar no ponto dessa pessoa. Eu olho lá que ela cumpriu 40 horas semanais, ela fez 12 horas na segunda-feira, fez 3 horas na terça, fez 10 horas na quarta, e fez 5 horas na quinta e 5 horas na sexta. Olha que maravilha isso, né? Ela fez as 40 horas. Cumpriu o horário? Cumpriu. Cumpriu do jeito certo? Não, não cumpriu do jeito certo, tá? A não ser que ela fosse trabalhar por produtividade, mas não, ela trabalha por atendimento ao público. Então, em algum dia, né, ou ela ficou lá sem fazer nada, porque mais de 8 horas o setor estava fechado, então não atendeu ninguém, e teve dia que alguém ficou esperando para ser atendido por ela, porque se ela trabalhou só 5 horas, ficou faltando pelo menos 3 horas aí, tá? Então, só que se eu colocar uma nota menor que 10 para cumprir o horário, a pessoa vai reclamar, porque ela fala, mas eu cumpri minha carga horária, tá? Então, esse é um problema, às vezes, da avaliação presa em formulário, tá? Também é ruim quando as pessoas avaliadas, às vezes, percebem um processo como injusto ou tendencioso, né? Então, a pessoa é muito amiga dela e vai avaliar, então fica ruim isso, tendencioso, porque se é muito amigo, em tese vai avaliar super bem. Se é uma pessoa que não lida muito bem, não tem relações boas ou uma relação de subordinação, às vezes pode avaliar de maneira injusta, tá? O fato de votar num candidato A ou B, o fato de torcer para um time de futebol,
o fato de ser homem ou mulher, muitas vezes faz com que essa avaliação fique totalmente injusta, tá? Como eu já escutei uma vez, tá? Eu já escutei isso uma vez, eu tive que corrigir a pessoa. Fala, fulana tá trabalhando tão mal esse mês, aí eu sei por quê, né? Fui ver, a pessoa estava grávida, estava com os atestados, grávida tem que ir médico direto, né? Constantemente tem que ter o pré-natal, acompanhamento médico. É lógico que ela vai faltar, mas são faltas justificadas, né? A pessoa, né, sabe, tem gente assim que é bem sem noção mesmo, tá? Parece que não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, tá? Quando comentários desfavoráveis do avaliador também conduzem a uma reação negativa, né, e de não aceitação por parte do avaliado, né? Muitas vezes, durante a avaliação, às vezes é feito alguns comentários que não são, a pessoa discorda daquele comentário, discorda daquela avaliação, e ela não justifica o porquê, né? Então, tem que ter justificativa, tem que ter embasamento. E também, né, é um ponto fraco quando a avaliação é inócua, ou seja, quando ela está baseada em fatores de avaliação que não conduz a nada, vai de acordo com a questão do excesso de perguntas aí no formulário também, tá? Então, você avalia, né, sem necessidade, né? A pessoa, por exemplo, o fato de você querer saber se a pessoa cumpre horário é para você saber se de fato ela tem a competência de compromisso, se ela tem a competência de responsabilidade, né? Então, não necessariamente para saber, cumpriu, tá, e daí, cumpriu, vai fazer o quê, né? Ou não cumpriu, vai fazer o quê, tá? Então, esse é o X da questão. E quem que deve avaliar o desempenho? As organizações, elas utilizam diferentes formas a respeito de quem deve avaliar o desempenho da pessoa. As mais democráticas e participativas proporcionam ao próprio colaborador a responsabilidade de autoavaliar livremente seu desempenho, tá? Não é muito comum isso acontecer, mas pode acontecer. Outras, geralmente, colocam o gerente imediato ou a pessoa de hierarquia superior. E outras também integra com o superior junto com o subordinado, ou seja, avalia tanto alguém que está acima quanto alguém que está abaixo da hierarquia, né, para reduzir ou equiparar um pouco a questão da diferença hierárquica, tá? O que deve ser observado é o seguinte: aquela pessoa, né, por exemplo, o fato de eu escolher a Fernanda vai avaliar a Gislaine, tá? A Fernanda só pode dizer sim, eu posso avaliar a Gislaine se ela conhecer, se trabalhou junto, tá? A Fernanda não pode avaliar a Gislaine sem de fato conhecer o que está sendo avaliado e sem saber se ela tem a competência para avaliar a Gislaine, tá? Eu já recebi, por exemplo, fichas de colegas para avaliar, né? Gustavo, avalia aí fulano, ciclano, beltrano. Ó, fulano, ciclano, beleza. Beltrano não, porque eu não conheço. Eu conheço ele de fama, conheço ele de nome, eu não sei, não vejo ele trabalhando, não trabalho na mesma sala, no mesmo setor. Então, eu vou declarar suspeição da avaliação, me declaro suspeito para avaliar, tá? E, obviamente, quem é da banca, da comissão avaliadora, não quer ninguém se declarando suspeito e ainda assim fazendo a avaliação, tá? Outras empresas ainda atribuem avaliação à equipe, principalmente quando está estruturada em equipe que é autossuficiente ou autogerida, ou seja, você faz uma avaliação da equipe como um todo, né, e a própria equipe faz uma autoavaliação, se está indo bem, se está indo mal. Outras ainda adotam um modelo chamado de avaliação 360, né? O que é essa avaliação 360? É uma analogia, uma metáfora ao círculo, né? 360 graus, você tem uma volta completa. Então, na avaliação 360, vai te avaliar desde um cliente ou um usuário do serviço público, até mesmo um gestor hierárquico acima. Você avalia pessoas que são usuárias do produto ou serviço final, né? E de pessoas que estão abaixo, ao redor e acima de você, tá? E tem outras em que o órgão de recursos humanos centraliza e monopoliza totalmente o processo de avaliação, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais detalhada cada uma dessas avaliações. Então, a autoavaliação, ela é um pouco mais aberta, mais democrática, e o próprio indivíduo avalia o seu desempenho. Eu, particularmente, sou um pouco contra a questão da autoavaliação, tá? Porque eu sei que, apesar da maioria,
de fato, fazer um uso consciente da autoavaliação, tá? Você ainda tem algumas situações em que a pessoa tenta fraudar, burlar, ou não merece, de fato, aquela autoavaliação, tá? Cada pessoa, né, no modelo de autoavaliação, pode e deve avaliar o seu desempenho como meio de alcançar a meta e resultado fixado e superar as expectativas, tá? Avaliar também quais são as necessidades e carências pessoais para melhorar o desempenho, tá? Então, a autoavaliação, ela busca isso, ela vai buscar você fazer uma autorreflexão e, ó, esse mês eu não fui bem, não, esse mês eu faltei demais, esse mês eu cheguei atrasado, né? Então, faz essa autoavaliação. Alguns professores, durante o curso de vocês, é provável que peçam algumas notas, que vocês deem nota para vocês na disciplina, como autoavaliação, tá? Então, geralmente são assim, professores um pouco mais ligados à área de humanas e tal, que costumam fazer um pouco mais a avaliação, tá? Não que eu sou totalmente contra, tá? Em alguns pontos eu defendo a autoavaliação, mas eu falo assim, que eu defendo a autoavaliação em instituições em que você tem um amadurecimento muito grande da equipe de trabalho para fazer, de fato, essa autoavaliação, tá? Avaliação, né, por gerente ou liderança é o que acontece em boa parte das organizações, quando você tem uma pessoa de nível hierárquico acima, tá? Essa avaliação é realizada em parceria com a área de gestão de pessoas, tá? Que dá a base, o subsídio para o gestor avaliar. E quando esse tipo de avaliação é usado na empresa, o gerente ou superior hierárquico também tem liberdade e flexibilidade para realmente ser o gestor do seu pessoal. Então, fazendo só um parênteses aqui, a diferença de gerente ou líder, né? É que o conceito dos dois é diferente. O gerente tem uma coisa mais fechada, uma coisa mais hierarquizada, né? Eu mando, você obedece. E o líder, ele tem uma postura mais flexível, mais proativa, mais democrática, mais participativa, tá? Você tem lideranças autocráticas, que é totalmente oposto do que eu falei, mas geralmente o conceito de líder é associado a alguém que conduz as pessoas a um resultado. O gerente está ali, ele tem uma característica um pouco mais antiga, um conceito mais antigo, que é de gerar resultado para a empresa ou para a organização, sem levar em consideração as pessoas, tá? Você também pode ter equipe de trabalho avaliando. Então, a própria equipe, o grupo, né, é o que vai avaliar o desempenho como um todo, né, e também o desempenho individual de cada um. Então, geralmente, essas avaliações de equipe de trabalho, quando você pede para um grupo, né, como se eu pedisse aqui na aula para vocês darem uma nota para vocês sobre a participação nas aulas, né, em que maior participação a nota mais próxima de 10 ou menor participação a nota mais próxima de 0, tá? E aí você tem uma média da sala e uma média e uma nota individual para você comparar se você está acima ou abaixo da média da sala, tá? E a equipe acaba se tornando responsável pela avaliação do desempenho dos participantes e ela que vai definir os objetivos e metas a alcançar, tá? Então, nesse ponto aqui eu chamo a atenção que vocês estão, né, a maioria está no segundo semestre, está no início do curso, mas a experiência minha de docência, que vem aí dentro de uns 10 anos de docência, que eu ministro, que eu trabalho aula, é que quase todos os grupos, quando são formados, quando são os alunos que escolhem os grupos, às vezes sempre tem aquele ali que ele carrega nas costas, né? Tem aluno que ele sempre depende de um grupo para ele sobreviver, né? Nunca é ele que toma a iniciativa, nunca é ele que faz a frente, ele encaixa num grupo ali que ele é muito amigo, e esse grupo acaba abarcando, fazendo trabalho e colocando o nome dele, digamos assim, tá? Chega num ponto, geralmente até o terceiro, quarto semestre, o grupo aceita essa situação, porque o cara é gente boa, né? Ou a menina é gente boa e tal, aquela coisa toda, mas chega num ponto em que o grupo começa a falar assim, até quando a gente vai carregar essa pessoa, né? E o próprio grupo começa a questionar, de repente o próprio grupo começa a excluir essa pessoa, né? Então, às vezes grupo com 4, com 3, já começa a deixar essa pessoa de fora, tá? Então,
A equipe de trabalho costuma fazer isso também, né? Só que não deixando de fora, na verdade, apontando quem não está ajudando e tentando corrigir ela. A avaliação 360, né, é uma avaliação feita de modo circular, né? Participam gerente, colega, subordinado, cliente, toda a pessoa que tiver condição de, e puder avaliar o seu trabalho vai avaliar, tá? E é uma avaliação que geralmente costuma produzir o resultado, não o melhor resultado, mas o resultado mais próximo do real. E que corrige algumas distorções, algumas tendências e injustiças, tá? Então, essa avaliação 360, tem uma figurinha aqui que mostra, né? Então, outro gerente, o gerente seu, executivo, colega de mesmo nível, subordinado, tá? Cliente que não está aqui, tá? Mas todo mundo que consegue, que tem relação às vezes direta com você, vai te avaliar, tá? Então, quando vocês ligam às vezes num telemarketing, vocês no final da ligação avaliam o nosso atendimento, né? Uma avaliação do usuário para aquele atendimento. Você avalia o serviço, tá? E tem algumas empresas que são falhas nesse processo de avaliação. Às vezes você quer dar uma avaliação ruim, não pelo atendente. O atendente foi excelente, o atendente foi 10. A empresa que é ruim. Nossa, eu tive uma experiência com a Oi, e essa eu falo mesmo. Tá? Eu falo porque foi trágica a experiência. Que eu tentei cancelar a minha internet, e eu fiquei 55 minutos no telefone. Tá? Tava igual aquele vídeo do Fábio Porchat lá com a Tim, né? Com a Judite, né? Xingando jamais que tudo, a pessoa tentava cancelar e não cancelava. E aí, no final, né, avalio o meu atendimento. Falei, eu passei na mão, acho que de 8 pessoas diferentes. Eu queria avaliar as 8 para trás, a última que de fato resolveu, né? E aí, eu vou dar uma nota alta ou vou dar uma nota baixa, né? Porque se o atendimento for para a pessoa, eu vou ter que dar uma nota alta, mas se for para a empresa, eu vou ter que dar uma nota baixa. E não tinha como separar isso, tá? Então, sem falar que tem até um meme, né? Às vezes a pessoa tem lá 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Aí você marca uma estrela e põe um comentário. A pessoa marca 1 estrela e escreve no comentário assim: excelente produto, adorei. E deu 1 estrela, né? Olha, a vontade, né? Eu vejo isso, eu fico pensando na seleção natural, né? Falei, gente, como que uma pessoa dessa, né, faz isso? Acaba com a avaliação do produto, da empresa, né? Quando faz algo nesse sentido. A avaliação para cima, né? Uma avaliação realizada de maneira inversa da tradicional, né? Então, a tradicional é o chefe avaliando o subordinado. A avaliação para cima é o subordinado que avalia o seu superior, né? Como que, se o superior deu as condições, deu os meios, deu os recursos para a equipe alcançar os seus objetivos, né? E como que esse subordinado vê que o chefe pode melhorar, né? O que esse subordinado vê que pode ainda melhorar na eficácia da equipe e dos resultados, tá? Não é comum, tá? É altamente incomum o tipo de avaliação, mas existe, tá? E também uma outra que corrige também distorções é a comissão de avaliação de desempenho. Então, a comissão, você tem um grupo com pelo menos 3 pessoas aí avaliando, cada um avalia de maneira individual, cada um atribui uma nota, e aí no final, a nota final é a média desse grupo. Às vezes, quando é grupo grande, de 5 ou 7 avaliadores, você descarta a menor nota e a maior nota, que é para trabalhar com desvio padrão da estatística, e aí você utiliza uma média, uma nota um pouco mais real desse indivíduo, tá? E também tem a do órgão de gestão de pessoas. Nesse tipo de avaliação, o órgão, o RH, né, ele assume totalmente a responsabilidade de avaliação de desempenho das pessoas. O problema é que, quando é feito pelo RH, você tem uma padronização muito forte e você tem uma avaliação que, às vezes, não condiz com o resultado, tá? O RH tem a visão dele, não convive no dia a dia com a pessoa, o RH vai fazer uma avaliação, às vezes, de papel, tá? E aí, muitas vezes, o processo, a maneira de conduzir pode ser equivocada e pode prejudicar o colaborador na avaliação dele, tá? E quanto aos métodos de avaliação de desempenho, a gente tem uma variedade enorme, tá? Como avaliar consiste em utilizar critérios de equidade, né, que tem similaridade com a igualdade, e justiça, e também, ao mesmo tempo, estimular as pessoas a trabalhar melhor, muitas empresas vêm construindo seus próprios sistemas de avaliação ajustados às suas características peculiares.
Então, a gente vai ver alguns critérios mais comuns utilizados na avaliação de desempenho, tá? Esse aqui, por exemplo, são os critérios mais comuns, né, utilizados na avaliação de desempenho, tá? Então, eu posso avaliar habilidade, capacidade, necessidade e traços da pessoa, né? Atribuindo uma nota, por exemplo, de 0 a 10, comportamentos dela, né? E metas e resultados. Então, aqui eu estou avaliando a parte prática em meta e resultado, que ela está gerando de entrega. Aqui eu estou avaliando o comportamento dela, né, no dia a dia, né, frente a outras pessoas. E aqui eu vejo se ela tem a habilidade, a condição e a capacidade de continuar, tá? Então, eu vou atribuindo, geralmente, são os mais comuns, mas tem vários outros, tá? Que eu posso testar, né? E tem a empresa que às vezes faz isso mesmo, por exemplo, honestidade. A empresa vai lá, deixa um dinheiro, deixa um produto de valor para ver se o colaborador de fato vai devolver, vai procurar, ou se ele não vai pegar para ele, tá? E às vezes acontece mesmo, né? O fulano vai trabalhar no caixa, vamos fazer um teste com ele antes de ver se de fato ele vai, ele merece, ele tem a condição ali para trabalhar no caixa, tá? Então, vamos dar uma olhada em alguns métodos de avaliação que podem ser utilizados nas empresas, tá? Primeiro, também, o mais comum é o de escala gráfica, tá? É um método baseado numa tabela de dupla entrada, né, onde você tem as linhas como fator de avaliação e a coluna está o grau de avaliação de desempenho, né? Você utiliza geralmente 3, 4, 5 graus de variação, ótimo, bom, regular, sofrível e fraco ou péssimo, tá? E com os fatores de avaliação e os respectivos graus, você monta uma escala gráfica de avaliação conforme a gente vê a seguir, né? Então, por exemplo, produção, né? Quantidade do trabalho que realiza. Aí eu tenho uma escala aqui, ótimo, bom, regular, sofrível e fraco, tá? É como se eu montasse, né, por exemplo, uma tabelinha dessa aqui e colocasse os fatores, fazendo uma analogia, né, com a nossa aula, participação nas aulas, frequência nas aulas, pergunta durante as aulas. Então, eu vou criando aqui o conjunto de fatores, tá? Isso aqui é lógico que é um modelo, tá? Mas é um modelo que pode ser adaptado, né, caso vocês queiram trabalhar com avaliação na empresa de vocês, ou quando vocês começarem a trabalhar numa empresa e forem responsáveis por isso, tá? E você pode também atribuir números, né? Vincular números, tá? Tanto faz, aqui está em texto, mas pode ser número, tá? A escolha forçada é um pouquinho diferente, tá? Ela vai avaliar o desempenho por meio de blocos, tá? Que vão caracterizar o comportamento, tá? E cada bloco é composto de 2 ou 4 ou mais fases. E o avaliador escolhe forçosamente, ou seja, uma única opção, tá? No máximo 2, que mais se aplica ao desempenho do avaliado, tá? Então, isso aqui é um bloco, tá? E aí, dentro desse bloco de características, tá? Dentro desse bloco de características, eu vou escolher de 1 a 2 no máximo, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou dizer que entre apresenta produção elevada, comportamento dinâmico, tem dificuldade com números, é muito sociável, eu vou marcar aqui, né, por exemplo, que a pessoa, ela tem uma produção muito elevada, só que ela tem dificuldade com o número, tá? Comportamento dinâmico, não vou avaliar. O que mais se destaca, positivo e negativo, é isso, tá? E aí, eu vou, ou se não, ela tem 2 pontos positivos ou 2 pontos negativos, tá? E aí, eu vou misturando e fazendo os outros itens, e daí, no final, eu vou ver quantos pontos positivos, quantos pontos negativos, onde ela está se destacando mais positivamente, onde ela está se destacando mais negativamente, e aí partir para a correção, tá? Primeiro, na verdade, tentar entender o que está acontecendo, e aí sim, na sequência, a correção, tá? Lista de verificação é um checklist, tá? Eu já tenho itens pré-determinados, tá? E eu vou dizer cumpre ou não cumpre, tá? Ou posso atribuir também uma avaliação quantitativa, dar um número de 0 a 10 para ele, tá? E ela funciona como uma espécie de lembrete para o gerente não esquecer de avaliar nenhum item, tá? E é um pouco mais simplificado que o método de escala gráfica, tá?
Também é muito usual, também é muito funcional, né? Então, vou avaliar que a pessoa, habilidade de decidir, ela não decide muito não, ela é muito indecisa. Aceita mudança, não aceita mudança de jeito nenhum. Aceita direção, também não. Mas aceita responsabilidade? Opa, bastante, tá? Tem atitude? Tinha, agora já não tem mais tanto, tá? Então, com isso, você vai marcando, tá? E aí você vai passar para a equipe de RH ou para a chefia imediata um relatório um pouco mais sucinto, resumido, né? Naquilo que ele se destaca positivamente, naquilo que ele não se destaca ou que precisa de correção ou atenção, tá? E aí, assim, talvez venha uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta por vocês. Professor, aí você avaliou esse funcionário. Vamos supor que essa ficha aqui é a ficha do Darley, tá? Aí o Darley foi chamado a atenção porque ele não aceita mudança e não aceita muito direção e está meio devagar ali na habilidade de decidir. O Darley pode ter acesso a essa ficha de avaliação, tá? Então, normalmente, o colaborador, empresa pública, ele pode ter acesso ao que ele foi avaliado, não quem o avaliou, tá? Ele só pode questionar e perguntar se quem avaliou de fato tinha competência para avaliar ele, senão ele vira perseguição. Você me deu nota baixa, eu também vou te dar nota baixa, daí perde totalmente a característica da avaliação, tá? Então, nas empresas privadas, isso às vezes costuma ficar um pouco restrito também, porque às vezes a pessoa não gosta da avaliação e de repente quer sair processando meio mundo, tá? Então, mas, assim, não é recomendável que às vezes você mostre a avaliação como um todo para ele. O ideal é dar o feedback, né, dizer, fazer um resumo ali, até para ele também poder se defender ou poder questionar, tá? Na Unemat, por exemplo, se algum servidor quiser, minha média foi 9,90. Por que eu tirei 9,90? Né? Que item que eu perdi ponto para não ter uma média 10, por exemplo? Né? Então, ele tem direito a ter acesso, tá? Para saber justamente para ele poder se corrigir e melhorar naquele item lá. Tá? Então, com isso, pessoal, eu fecho aqui a nossa unidade 3, tá? A gente finaliza o processo de aplicar pessoas, tá? Na unidade 4, a gente vai ver sobre o processo de recompensar pessoas, a última unidade são 3 aulas, tá? São 3 aulas e a quarta já é a prova, tá? E nesse processo de aplicar pessoas, que é o segundo processo daqueles 6, né? A gente vai ver mais o terceiro, os outros 3 no gestão de pessoas 2. Então, com isso, a gente fecha nossa unidade 3, né, em que a gente viu a necessidade de você criar o cargo, né, contextualizar a pessoa sobre a cultura, integrar a pessoa ali depois que ela entra dentro da empresa e avaliar ela para que ela continue melhorando. Tá? Um recado aqui antes de eu encerrar a gravação, né, tá aberta a atividade nossa deixa eu parar essa tela aqui e compartilhar outra, só um pouquinho. Compartilhar uma guia do Chrome no CH. Tá? Então, só relembrando que está aberto até o dia 9 o trabalho em grupo. Alguns grupos já andaram entrando em contato comigo. Professor, esse aluno está no meu grupo, mas eu acho que ele é desistente. Né? Eu olhava e dizia, não, de fato ele é desistente. Ou não, essa pessoa está ativa, está fazendo as atividades, está assistindo às aulas, tenta entrar em contato com ela. Tá? Caso ainda tenha alguma dificuldade no contato, vai me mantendo informado, mesmo que seja final de semana, tá? Porque a atividade 2 vence no dia 9, na segunda-feira. E até o dia 10, eu já quero corrigir e postar a nota 2 de vocês, porque aí vocês mais ou menos já vão saber também quanto que vocês precisam tirar na prova 3 para poder passar, tá? Professor, Oi, sim? Tem alguma chance de o senhor prolongar o prazo para a entrega desse trabalho, não? Marco, se eu prorrogar, vai ser no máximo por um dia a mais, entendeu? Mas ainda assim, eu não queria muito não, tá? Vamos ver a justificativa aí, porque senão pode atropelar com outras disciplinas. Porque a data das atividades eu tentei combinar com os professores justamente para não chocar, por exemplo, 3 atividades vencendo no mesmo dia. Aí os alunos surtam, né?
não sabe, às vezes acaba, essa aqui tá mais fácil, vou fazer essa, vou deixar as outras duas, tá? Então, que eu me lembre, não tinha outra vencendo no dia 9 ou dia 10, mas eu acho que dia 11, pelo menos um mês atrás, quando eu combinei com os professores, tinham, tá? E daí em diante, se não, com outras. Mas parece que não tem, não. As que tem para vencer, já venceu. As que tem para vencer mais próximas é a do Thiago, que é dia 22. Ah, tá. Entendeu? Então, não tem tanto. A do Zé, eu não lembro no momento, mas a do Zé também não tem. O Zé, ele não tem nenhuma atividade assim para vencer. Tinha para vencer, venceu ontem, antes de ontem, uma coisa assim. Tá. Por conta do nosso trabalho, eu acho que ele vai requerer uma questão de pesquisa mais prolongada um pouco, porque é questão de internet. Tá. Entendeu? E agora que eu consegui reunir meu grupo. E eu marquei para domingo, porque eu trabalhei o dia inteiro hoje, aí amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro de novo, e aí eu vou ter o tempo de domingo. Aí segunda eu trabalho o dia inteiro, aí na terça, se eu não me engano, eu trabalho de novo, aí eu vou ter uma folga na quarta e na quinta, se eu não me engano, você entendeu? Então eu tenho que conseguir, porque não é só eu, aí tem o pessoal do grupo também que trabalha. E aí a gente está tentando fazer domingo, mas pelo que eu vi nas questões lá, aquele negócio de criar uma estratégia lá, como é parte da internet, eu acho que vai depender, nós vamos precisar de um tempo a mais para resolver isso, hein? Tá, aí faz o seguinte, no domingo, tenta fazer, mas se não conseguir, no domingo demanda para mim, no mais tardar segunda de manhã, pedindo esse prazo a mais, que eu dou uma estudada e tento prorrogar, tá? Aí eu vou conversar com os outros professores, só para ter certeza, né, para a gente não chocar a atividade e não atrapalhar com outras também, tá? Ok. E aí, acho que teve uma ou duas pessoas que foram um pouquinho mal no questionário também, e pediu uma segunda chance e tal, e assim, eu não tinha falado isso ainda, eu ia deixar para falar um pouco mais para frente, mas depois que eu aplicar a segunda atividade e lançar a nota, pode ser que eu lance uma atividade extra, tá? Facultativa, tá? Facultativa, ou seja, não é obrigado, para tentar recuperar uma das notas, tá? Mas não é certo isso ainda, tá? Deixa eu ver como que vai ser o desempenho nessa segunda atividade. Aí se eu ver que tem muita gente aí, outra gente indo muito mal, aí pode ser que eu lance uma atividade facultativa, quem quiser fazer faz, quem não quiser não vai perder nada. E se fizer, eu substituo com essa nota a menor nota do aluno, tá? Então, assim, mas deixa eu ver ainda como que vai estar o desempenho de vocês nessa segunda atividade, beleza? Deixa eu parar aqui a gravação então, só um pouquinho.